Paz do Senhor, queridos, estamos aqui em mais uma célula e realmente é uma alegria podermos olhar para a Palavra de Deus e encontrar nela uma esperança para a nossa vida. Nesse tempo de tanto caos, nesse tempo de tanta dificuldade, nesse tempo de tanta imoralidade. Nós vimos nesse domingo que vamos continuar pensando a vida de um homem que é um exemplo de piedade, um homem que é um exemplo de devoção, foi para os judeus e continua sendo para os cristãos. Esse homem é relatado, não se fala muito sobre ele, é a sétima descendência, o sétimo descendente depois de Sete, filho de Adão. O nome dele é Enoque. Gênesis capítulo 5, nós vimos domingo sobre essa genealogia, o quanto nós podemos aprender com uma genealogia, mas principalmente vermos o quanto o povo antes do dilúvio vivia tanto. O povo vivia 900, 800, 600 anos e no meio desses 10 descendentes da genealogia de Gênesis capítulo 5, no meio de um grupo de pessoas que vivia muito tempo, mas que tinha escassez de fé, abundância de anos e escassez de fé. Talvez meio parecido com o que nós vemos nos dias de hoje, pessoas tão preocupadas com estética, pessoas tão preocupadas com viver um pouquinho mais. Graças a Deus a medicina tem feito com que nós ganhemos algumas décadas de vida pelos avanços, pela medicação, pelos hábitos, mudanças de hábito, mas parar por aqui é muito pouco, porque nós sabemos que existe algo como cristãos que é o nosso relacionamento com Deus, o desenvolvimento de uma vida dentro da vontade do Senhor. Isso realmente impacta. Nós vemos duas genealogias, a genealogia de Gênesis 4 e a genealogia de Gênesis 5. Uma delas, a genealogia de Caim, que parou no dilúvio, e a genealogia de Sete, que não para em Noé, mas continua com seus filhos, porque houve intervenção de Deus por causa de dois homens que andaram com Deus, Enoque e Noé. Mas especialmente o nosso foco de atenção é a vida de Enoque. Numa genealogia que vem falando quantos anos cada um viveu, que vem falando, gerou o primogênito, depois gerou os outros filhos, e viveu mais tantos anos e morreu. Tem um homem que quebra essa monotonia da genealogia e diz algo diferente sobre ele. Ele é Enoque. Diz que ele, aos 65 anos, gerou seu filho Matusalém. E depois, ele não simplesmente viveu, mas a palavra diz que ele andou com Deus, ele viveu com Deus. Esse é um diferencial tremendo na vida de Enoque. Não só isso, além de viver com Deus, diferente dos outros 9 patriarcas antes do dilúvio, ele não morreu. A palavra diz que ele foi arrebatado, ele desapareceu porque Deus o tomou para si. E isso chama a nossa atenção, como chamou a atenção do escritor de Hebreus quando ele lista os heróis da fé. Ele cita Enoque, que é uma referência de piedade, uma referência de devoção. E que durante essa semana e durante a célula nós possamos aprender com Enoque que existem muitas coisas importantes na vida, mas a mais importante de todas elas é que nós desenvolvamos uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Você pode perguntar: o que é andar com Deus, pastor? De que maneira eu posso andar com Deus? Andar com Deus é fazer uma meditação, andar com Deus é uma vida mística de tentar unir o sobrenatural com o natural. E eu quero dizer para você que andar com Deus é viver de acordo com a vontade do nosso Senhor. A Bíblia tem muitas instruções inclusive específicas para os casados, para os solteiros, para os jovens, para os adultos, para as mulheres, para os homens. A Bíblia tem uma série de instruções de como agradarmos a Deus. E é justamente isso que diz respeito a andar com Deus, vivemos de acordo com a vontade do Senhor. Tem vários textos na Bíblia que nos explicam um pouco mais sobre esse andar na presença de Deus, esse caminhar com Deus, esse ficar perto de Deus. E eu gostaria de deixar para você alguns desses textos. O primeiro deles está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando a palavra de Deus diz para Abraão um mandamento: anda na minha presença. E se refere à sinceridade que Abraão, como patriarca, precisava ter com Deus, de ser transparente com Deus, de conversar com Deus, de estar na presença do Senhor e andar na presença do Senhor, como esse Deus pessoal que nós vimos algumas mensagens atrás.
Em Deuteronômio 1, 3 ou 4 também diz: andareis após o Senhor vosso Deus. Uma recomendação ao povo, a todo o povo de Israel, que implica a obediência do crente para com as ordenanças do Senhor. E por fim, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: andai nele, falando acerca de nós andarmos em Cristo, andarmos na pessoa de Cristo. E aqui está falando de uma comunhão tão íntima, que nós estamos andando, mas Jesus está andando através da nossa vida. Hoje em dia nós podemos dar muitas desculpas do porquê nós não podemos andar com Deus por falta de tempo, porque temos filhos pequenos, porque tem muito trabalho, ou porque a gente é jovem demais, ou porque a gente é velho demais. Mas quando nós olhamos para o contexto em que Enoque vivia, para o contexto em que Noé vivia, e eles romperam todo e qualquer tipo de barreira, mas tomaram uma decisão. Porque quando nós temos uma decisão de andar com Deus, a gente anda, não tem desculpa. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz. E esse é o meu desejo, meu desafio para você. Que a sua vida seja uma vida cheia da companhia, da comunhão e da revelação de Deus na sua vida, nas escolhas, nas decisões, no dia a dia, como marido, como esposa, como jovem, como filho ou como pai, como profissional ou como patrão. Que Deus possa lhe abençoar e que na sua caminhada você possa ser como a descendência de Sete, que não parou no dilúvio, mas ela permaneceu, e que você possa deixar um legado, e um legado que fica eternamente. É o legado que está alicerçado na vida conforme Noé, na vida conforme Enoque, que tomou a decisão, que tomaram a decisão de andar com Deus. Deus olhou para Enoque e disse: eu quero te ter para mim. É interessante a gente querer andar com Deus, mas Deus olhar para um homem na terra e dizer: vem para cá, eu quero te ter mais perto, eu quero te ter comigo. E a palavra diz que ele desapareceu porque Deus o tomou para si. Isso impacta a minha vida, espero que impacte a sua também, e possa lhe dar um desafio nessa semana de desejar essa caminhada mais perto de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Quem sabe na célula hoje os líderes, os facilitadores, e nós possamos discutir mais o que implica essa vida com Deus, o que implica andar com Deus. Ler a palavra, obedecer os mandamentos, uma vida de oração, uma vida de comunhão íntima com o nosso Senhor e tantas outras coisas que a Bíblia nos recomenda. Que Deus te abençoe.